Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Que a paz de Deus esteja presente no seu coração. Nós estamos mais uma vez aqui nesse nosso encontro semanal, nesse projeto, a EBD na Web TV. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Você que é amante da Escola Dominical, você que gosta de estudos bíblicos, um prazer estarmos juntos aqui para nós aprendermos um pouco mais sobre as lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando nesse trimestre Família Cristã no século XXI, protegendo a família dos ataques do inimigo. Este programa tem 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é de auxiliar os professores na preparação de suas aulas da Escola Dominical, dando para eles alguns subsídios, com alguns pontos principais de cada lição, para que ele possa preparar a sua lição, tendo um direcionamento e um padrão na lição da Escola Dominical. O segundo objetivo é destinado aos alunos e alunas da Escola Dominical, permitindo que os alunos e as alunas possam estudar antecipadamente a lição da Escola Bíblica Dominical. E o terceiro objetivo é para você, que ainda não é aluno e aluno da Escola Dominical, possa se interessar pelo tema que está sendo abordado e passar a ser participante da Escola Bíblica Dominical. Portanto, não tem este projeto o objetivo de substituir a Escola Dominical nas igrejas, pelo contrário, mas sim incentivar e contribuir para o crescimento e para a melhor qualidade da Escola Bíblica Dominical nas igrejas da Assembleia de Deus e as demais igrejas que utilizam as lições bíblicas da CPAD para ministrar as suas escolas bíblicas dominicais. Nós temos aqui hoje a lição de número 5, os conflitos na família. O texto áureo dessa lição está baseado em Miqueias 6 e 7, que diz: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então, aqui em Malaquias 7 e 7, nós vemos que não é um texto diretamente aplicado para o tema da lição, mas é o texto que foi colocado como texto áureo. A verdade prática diz assim: se buscarmos a graça de Deus e exercermos o amor que Ele nos concedeu, poderemos resolver todos os conflitos que surgirem em nossa família. Então coloca aqui a graça de Deus e o amor que Deus nos concedeu, de forma que as pessoas possam utilizar isso no seu relacionamento para resolver os seus conflitos. A leitura bíblica em classe se encontra aos Efésios capítulo 5, verso 22 ao 30, e a leitura diária na segunda-feira, Provérbios 31 e 10, com o tema O Valor da Esposa Virtuosa. Aqui os estudantes acadêmicos, as pessoas que se aprofundam um pouco mais no estudo, vai poder questionar, às vezes, sobre essa questão da esposa. Será que esse texto está relacionado realmente à esposa? Então, algumas coisas para você dar uma refletida. Da terça, Provérbios 31, 11, a confiança do esposo, a importância de ter a confiança do esposo. Efésios 6 e 4, criando os filhos sabiamente, a questão da criação dos filhos. Quinta, Efésios 6 e 1, respeito aos pais. E no Efésios 6 e 2, na sexta-feira, filhos honrando aos pais. E no sábado, o Salmo 119, verso 11, a família observando a palavra. Aqui nós vemos então nessa leitura bíblica em classe, o relacionamento esposo-esposa, o comportamento dos filhos com os pais e o tratamento dos pais com os filhos e a família como um todo. Então são leituras que são sugeridas que você faça ela todos os dias para você ir se inteirando sobre os assuntos que vai ser estudado no domingo. Aí você já vai tendo durante a semana alguns insights sobre a lição e já um direcionamento sobre o que você vai estudar. O objetivo propostos, que eu já comentei em lições anteriores, eu utilizo aqui os mesmos objetivos da lição. Aqui diz assim, elencar alguns fatores que podem gerar conflito entre os cônjuges, primeiro objetivo. Segundo, analisar os resultados das atividades profissionais dos pais. E o terceiro propósito
compreender a importância da fidelidade conjugal no casamento. Então, a introdução da lição. O conflito, na realidade, já começou desde o primeiro casal. Os primeiros seres humanos que viveram aqui na Terra, nós vemos no relato da criação já esse comportamento em que houveram entre o primeiro casal, que foi uma coisa que já vem ao longo do tempo perdurando. Nós vimos aí algumas questões em lições anteriores sobre alguns toques, algumas atitudes que nós vemos nesse primeiro casal, que nós vemos que se repete ao longo do tempo. Então, iniciando pela dúvida da palavra de Deus e a dúvida entre um e o outro. E a questão, muitas vezes, das pessoas passarem a colocar, como nós vemos o exemplo de Adão e Eva, não assumirem as responsabilidades, atribuindo a outrem as suas responsabilidades. E nós vemos que hoje existe também os seus conflitos. Mas quais são os conflitos que nós vivemos hoje na atualidade? Será que são os mesmos? Qual é a diferenciação? E, por fim, como enfrentar, então, esses desafios que nós estamos vivenciando hoje nos nossos dias no casamento? E nós vamos ver nessa lição que o companheirismo é fundamental para a felicidade de uma família. Então, nós vamos entender que nesta lição, a necessidade de que o casal venha compreender que um é o companheiro do outro, e esse companheirismo é essencial, essa cumplicidade, esse amor, essa união entre o casal para que possam viver felizes. Nós temos a lições bíblicas, uma orientação pedagógica no início da lição, orientando que as pessoas identifiquem quais são os principais conflitos da família atual. E depois uma outra opção, como fosse uma tabela, para que você possa dizer como vencer esses conflitos. Eu coloco aqui até no slide também, porque eu achei interessante essa orientação didática, essa prática pode ser utilizada em sala de aula, de início, para que as pessoas possam identificar quais são os alunos, né? Você incentivá-los a que eles venham nomear os conflitos que existem hoje, nos nossos dias atuais, no nosso meio, e como poder vencer, trazendo já uma solução para os seus problemas também. Ou como pode ser feito também no final da aula. Achei interessante e vou deixar no meu slide aqui, fazendo referência à questão das lições bíblicas, que aponta essa orientação didática, achei interessante. O primeiro tópico da lição diz desentendimento entre cônjuges. O primeiro item que é colocado pelo autor, do desentendimento entre os cônjuges, é o temperamentos diferentes. Essa é a famosa frase, por que você não se deram bem, por que aconteceu, por que se separaram, por que vocês estão com problemas, geralmente, incompatibilidade de gêneros, né? Então ele coloca aqui temperamentos diferentes como uma das causas de conflitos entre casais. Então, coloca aqui uma citação das lições bíblicas, o autor coloca assim: segundo os psicólogos, temperamento é a combinação de características inatas que herdamos dos nossos pais, que de forma inconsciente afetam o nosso comportamento. Então, essa frase que ele coloca aqui, a única coisa que eu coloco para pensar é que como explicar a diferença de temperamento dos filhos, né? Se nós recebemos isso, né, dos nossos pais, e que de forma inconsciente afeta o nosso comportamento. Então, é uma questão aqui que, para mim, não ficou muito bem claro nesse sentido, mas fato é que cada pessoa, ele tem o seu comportamento, o seu temperamento. As pessoas têm o temperamento próprio dela. Não adianta você querer falar assim, vou mudar a modo de ser das pessoas. Não é assim que acontecem as coisas. Cada um tem um temperamento. O temperamento das pessoas, às vezes cada pessoa tem o seu temperamento. Evidentemente que você pode moldar o seu temperamento, você tem a tua característica, né? Nós vemos que o temperamento é a maneira própria de reagir aos diversos estímulos e situações. Então o próprio autor da lição coloca isso como uma maneira própria de reagir das pessoas. Cada um tem um temperamento. Eu tenho 2 filhos, a gente percebe que cada filho tem um temperamento diferente do outro. Você tem irmãos, você tem filhos, você é pai, você tem filhos, você mora numa família, você tem irmãos. Você vê que as pessoas têm os seus temperamentos que são diferentes. Então dentro da família, muitas vezes, nós vemos esses conflitos entre próprios irmãos. No casal, não é diferente. Cada casal é formado de um pai e de uma mãe, ele tem uma história por trás. O autor coloca aqui que nós herdamos o temperamento dos pais. Eu coloco aqui uma questão, uma dúvida, como que os filhos têm temperamentos diferentes. Mas fato é que as pessoas têm as suas origens e origens diferentes. São vindos de famílias diferentes, costumes diferentes, e as pessoas e o casal acaba se unindo em uma única vida, cada um trazendo consigo uma bagagem.
E o seu temperamento, que é inato da pessoa, é a característica própria daquela pessoa. Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais traumáticas, mais agitadas. E nós vemos que a pessoa permanece, pode até amenizar, mudar um pouco, mas aquela característica fundamental permanece com a pessoa. Por isso que diz da pessoa, é uma personalidade, é uma personificação. A pessoa tem aquela característica própria. Então o casal ele tem que entender que o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira tem o seu temperamento. Ele tem que saber o momento certo de agir, de falar, como tratar com essa pessoa de acordo com o seu temperamento. Não adianta querer mudar as pessoas do jeito que ela é, mudar o seu temperamento. Tem pessoas que têm essa intenção, muitas vezes, no casamento, e que vou casar com ele, mas quando eu casar eu vou mudar a forma dele ser, a maneira dele agir. Não, comigo vai mudar. Não é isso. Nós temos que aprender as pessoas, a maneira que eles são, a maneira que eles agem, e para conviver juntos, para que possamos ser felizes juntos, louvando e glorificando a Deus. Senão, não tem como viver dessa maneira. Ou, senão, não tem como viver junto uma vida feliz. O amor como forma de vencer todas as diferenças no casamento. 1 Pedro 4:8 é citado pelo autor. Então, coloca o amor como uma fundamental e essencial para que um casamento seja feliz, né? Nós vemos há muito tempo atrás que muitos casamentos eram combinados, né? Tratado entre os pais, e muitas vezes os próprios principais envolvidos não eram consultados, e os principais envolvidos não eram consultados. E nós vemos que muitos casais que viveram juntos sem amor, que torna uma convivência muito difícil, por mais que, de acordo com a questão cultural, as pessoas viviam junto por muito tempo, mas para muitos foram vidas de opressão, vidas de sofrimento, porque não havia o amor. Então o amor é fundamental. Quando há o amor, não a paixão. Então nós temos que diferenciar a paixão e o amor. Por isso que é importante você, que ainda não se casou, está em passos de casar, ou pensa em casar, não tenha pressa, não se afobe. Case com a pessoa que realmente você ama, que você veja que tem um plano, né, que tem um plano de Deus na vida de vocês, que você vê que tem condições de vocês viverem juntos, felizes e servindo a Deus diante das dificuldades. Porque tem pessoas que às vezes na pressa de casar, às vezes preocupado com a sua idade, ou de não achar um pretendente melhor, acaba precipitando e tendo uma vida difícil depois por causa disso. Então nós temos que analisar a primeira questão. O amor é essencial em qualquer questão da vida, e principalmente no casamento. Eu coloco aqui questão de bom senso, entre aspas. Então a questão do bom senso, eu creio que é algo importante, que não podemos deixar de citar nessa lição, né? A bom senso entre a convivência entre o esposo e a esposa. Já falamos anteriormente, questão de ciúmes e assim por diante. Às vezes as pessoas têm um comportamento e falta bom senso nos relacionamentos. As pessoas são muitas vezes imatura, mesmo que com idades avançadas no seu comportamento entre o casal. Então tem que existir o bom senso nesse relacionamento. Tem que parar para pensar, será que eu usei o bom senso? Então analisar e pensar sobre isso. Aplicação prática. Como você tem lidado com a diferença de temperamento de seu cônjuge? Pare para pensar. Analise o seu casamento. Você que é casado. Pare para pensar. Como é o temperamento? Você que é noivo. Você tem sabido conviver com isso já? Se não tem, era hora de você preparar antes do casamento. O segundo item diz fatores que trazem conflitos. O primeiro que é citado pelo autor é a falta de confiança. Nós já citamos em lições anteriores sobre a fidelidade. Então a falta de confiança é um problema sério para o casamento. O amor verdadeiro não desconfia e não tem ciúme. 1 Coríntios 13, versos 5 ao 6. Então o ciúme põe em risco a estabilidade conjugal. Então 1 Coríntios 13 é um bom texto para você ler, né, nessa lição da escola dominical, que fala sobre a questão do amor. O que é o amor verdadeiro? Como é o seu comportamento? Né? Então fala que não suspeita mal. Então tem muitas pessoas que são muito precipitadas no seu tratamento, ao lidar com o seu cônjuge, vivem uma vida de opressão, uma vida de fiscalização, tumulto. Então as pessoas elas têm que ter essa confiança. O amor verdadeiro, ele confia. Sabe quem está ao seu lado, convive, conversa. Por isso que é muito importante a conversa entre o casal. Não fazer suposições sem conversar, tirar conclusões sem algo concreto. Tratamento grosseiro, né? Nós vemos aí que esse tratamento traz muitos conflitos dentro do casal também. As pessoas que não sabem lidar.
Então não vem aí a questão do temperamento, não liga uma coisa. Então nós temos, às vezes, pessoas abusam também nessa questão. Mas a questão de um bom tratamento, de uma educação, de um respeito, isso, qualquer temperamento, ele é favorável a isso, é possível. Independente do temperamento das pessoas, a pessoa pode ter um tratamento educado, civilizado com o seu esposo, com a sua esposa. Nós vemos, mesmo dentro da igreja, muitos casais que têm esse tratamento grosseiro um com os outros. Alguns, às vezes, só em casa, mas na igreja a gente dá uma contornada. Mas muitos até na igreja mesmo. Nós vemos que o casal, o esposo, a esposa, tratam um outro de maneira muito grosseira. Nós vemos lá, o autor coloca em Gálatas 5, verso 22, o fruto do Espírito, que os conflitos suscitam a ira, o ódio e destruição. Provérbios 15, 1. Então, nós vemos que tem muitos casais que chegaram a esse ponto de ódio, ira, com o seu cônjuge, com a sua esposa, não suportam um ao outro. Né? Tem casais que têm preocupação de voltar à sua casa para ter que reencontrar o seu cônjuge por causa do relacionamento. Então, por isso que é importante que haja um bom relacionamento no casal, uma vida amável, uma vida de comunhão, as coisas sejam tratadas conforme vão acontecendo, porque uma coisa mais difícil é você chegar à sua casa, que deve ser o lugar de você ter um descanso, um lugar de você ter paz, e você ter um lugar de conflito. Sabedoria é manifesta em obras de mansidão, Tiago 3:13. Então, entre o casal tem que haver esse comportamento de mansidão. Evidentemente que vai ter momentos que o marido ou a esposa está com alguma dificuldade e vai estar muitas vezes fora do seu comportamento normal. Então o esposo ou a esposa deve ajudar um ao outro, e o esposo, quando vê que está alterado também, a esposa vê que está alterada, ela deve tratar esse sentimento ao relacionar-se com o seu cônjuge, que é a pessoa companheira que está ao lado, que é para ajudar, é a adjuntora, a mulher, o marido, aquele que é o amor sacrificial, que nós vemos em reuniões anteriores, está ali ao lado, então, para que tenham uma vida feliz, os dois possam ajudar o outro. É a pessoa mais indicada para vencer as dificuldades. Dívidas, devemos evitar dívidas para não trazer problemas para si e para a família. Romanos 13 e outros, Provérbios 11, verso 15 e 22, Provérbios 7, verso 26. Fala aí sobre a questão de evitar dívidas. Né? Nós já estudamos no ano passado sobre a angústia das dívidas. Então nós vemos que muitas pessoas, principalmente na influência da sociedade que nós vivemos, uma sociedade consumista, as pessoas são incentivadas constantemente pela mídia, pela sociedade, pelo sistema como um todo, a ter. E muitas pessoas procuram ter acima das possibilidades do que ele tem. E leva muitas vezes as pessoas a preocupações, as pessoas a perderem o seu ânimo, o seu bom humor, e traz consequências no casamento que tem trazido muita destruição nos casamentos. Né? E traz consequências para o casamento indesejáveis, né, nesse comportamento, porque a pessoa perde o controle, porque não sabe que não tem de onde tirar, pagar a dívida. Por isso que é importante o esposo, a esposa terem esse relacionamento também na hora de contrair as suas dívidas, de fazer as suas dívidas. Tem que ter uma conversa entre os dois, dívidas que possam comprometer o orçamento da família e assim por diante, filhos. Então, quando alguém quer ter uma coisa, um esposo ou esposa, os filhos, e sabe que não tem condições, tem que compreender a situação e tem que conversar para que não tenham problemas depois no futuro e venha ter destruição para a família. Ainda sobre fatores que trazem conflito, a infidelidade. Né? Então, Lucas 12:2 diz que o pecado não fica encoberto. Então, tem pessoas que muitas vezes têm uma vida não de acordo com a palavra de Deus, um comportamento indesejável dentro da questão bíblica do casamento, a orientação bíblica, passam a ser muitas vezes uma infidelidade, pode ocorrer até infidelidade nesse casamento, e aqui Lucas 12:2 diz que o pecado não fica encoberto. Cedo ou tarde as coisas vão aparecer e vêm as consequências pela família. Por isso que é importante você estar sempre atento. Nós já falamos lá na primeira lição, aquele exemplo da rã. Se você não viu, assista o vídeo 1, que nós falamos sobre essa questão da rã, a experiência jogada na panela. Na experiência da rã, então, nós vimos que as coisas acontecem nas pequenas coisas. O problema está nas pequenas coisas. O ambiente vai mudando e as pessoas não se apercebem, e de repente, a hora que se vê, ela está com uma rã morta no sentido espiritual. Os cuidados que nós temos que ter nesse sentido. É um pecado, a infidelidade é um pecado contra Deus e a família, conforme Provérbios 5, 3 a 6. Então você não fere diretamente a família, somente a família, mas também
você fere ao próprio Deus, ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus que instituiu a família e o relacionamento conjugal para o único casal que devem ser fiéis um ao outro em uma só carne. E vem a aplicação prática dessa lição. Você tem evitado os conflitos em seu lar? Será que você tem evitado os conflitos ou você tem buscado os conflitos no seu lar? É coisa para você pensar. No relacionamento com seu cônjuge, será que tem coisas que você pode evitar e você não está fazendo? Pense. O sinopse do tópico 1. Falta de confiança, tratamento grosseiro, dívidas e infidelidade pode causar conflitos familiares. Vocês viram bem? Podem. Então é uma tendência de causar esses conflitos. O segundo tópico diz atividades profissionais dos pais. Primeiro, mulher no mercado de trabalho. No contexto atual, cada vez mais a mulher tem ocupado espaço nas mais diversas funções das organizações. Isso é fato. As mulheres têm ocupado posições nas empresas, né? Muitas mais mulheres estão no mercado de trabalho, é uma questão da necessidade da própria vida, também uma abertura maior para a força de trabalho feminina, e as mulheres têm mostrado a sua eficiência e cada vez mais ela tem galgado os cargos de confiança, liderança e também tem assumido grandes responsabilidades. Só que uma das questões que acontece geralmente quando a mulher trabalha é que além das ocupações que ela tem na empresa, das funções que ela exerce, ao chegar em casa, ela tem ainda as suas responsabilidades dentro do lar. E o esposo, que trabalha também, muitos até talvez deram um trabalho e cargo fica para a esposa, mas dentro de casa não existe uma cooperação entre os dois. A mulher, uma vez que a mulher trabalha fora de casa, tem as suas ocupações, volta para casa, evidentemente que os casais e os filhos têm que colaborar nas ocupações do seu lar. Então isso aqui é uma coisa que tem trazido problemas também, porque daí acaba uma opressão sobre a esposa, porque ela tem as suas ocupações na empresa, as suas responsabilidades, e depois volta na casa e ainda tem que fazer o serviço, e muitas vezes não há uma cooperação da família nesse sentido. Uma das consequências é o aumento de 400%, cita o autor, de morte feminina por infarto na última década. Então na última década aumentou 400%, de mulher em cada 10, aumentou para 4 mulheres em cada 10 situações em relação aos homens, em relação de infarto. Por quê? Devido a essa carga que está sendo colocada sobre a mulher, por causa da entrada no mercado de trabalho, as ocupações, as preocupações que são mais ainda do que já tinham, e ainda por a falta, muitas vezes, de um apoio dentro do seu próprio lar, da sua família, dentro das suas ocupações no lar. A aplicação prática. Há um equilíbrio de responsabilidade no seu lar? É uma coisa para você pensar. Tem aquelas pessoas também que abusam, né? Falam, não trabalham e quer que o esposo chegue em casa e tenha as suas ocupações. Evidentemente que pode colaborar também, mas nós temos que ver as proporções também nesse sentido. Só um comentário para se pensar. O item 2 diz, a ausência dos pais prejudica a criação dos filhos. Então é evidente que a presença dos pais é muito importante para a formação dos filhos, muito importante. Sabemos que muitos pais, devido às responsabilidades, né, que ele tem, às vezes o pai, a esposa e a esposa trabalham, muitas vezes não conseguem dar atenção devida para os seus filhos. E isso vai fazer falta com certeza. Por isso que é importante a qualidade desse relacionamento dos pais e dos filhos enquanto estão juntos. E é a questão da formação dos filhos que é fundamental. Nós vemos hoje tantas coisas que acontecem aí, porque os pais colocam muitas vezes os filhos na mão de pessoas despreparadas, né? Principalmente um casal cristão, coloca na mão das pessoas que não têm os princípios totalmente diferentes, e às vezes essa pessoa acaba influenciando os seus filhos. Por isso que é importante os pais, mesmo que tenha alguém cuidando, que os pais possam acompanhar a formação dos seus filhos, as mudanças de comportamento, de atitude que nós vemos nos filhos também. Então é algo que nós vemos que hoje preocupa muito os pais, essa questão de quem deixar os filhos. Então nós temos que estar atentos por essa questão. E tem a questão que ele cita também, o autor, a babá eletrônica, a televisão, né? Mesmo às vezes que a pessoa que está cuidando, às vezes coloca os filhos diante de uma televisão como se fosse a sua tutora, o seu mestre. E essa mídia tem influenciado de forma significativa, sem falar também na questão da internet, na vida dessas crianças que muitas vezes são colocadas diante deles. Nós já vimos em lições anteriores, coisas diante dos seus olhos que eles não estão preparados, não têm maturidade muitas vezes para lidar com essa situação. Por isso que é importante o pai conhecer
um pouco de informática, se seu filho já utiliza hoje, que criança que não tem informática, né? Para você verificar quais são os controles que você pode utilizar, o que ele pode estar vendo, e também essa questão da TV, que tantas programações que nós vemos que não são apropriadas e tem influenciado em muitas mensagens subliminares. Não quero aqui ser o extremo, que muitas vezes vejo coisas que são extremas também, radicais nesse sentido, mas que você possa ficar atento por essas questões também. Eu creio que deve ser comentado na escola dominical sobre essa questão. Aplicação prática. Você tem sido um pai e uma mãe ausente ou presente? Então é uma coisa para você pensar, refletir e ver o que você pode melhorar. É um momento de nós na escola dominical conversarmos com os professores, né? E nós buscarmos uma alternativa, buscarmos nos conscientizarmos e fazer o melhor para a família, para o nosso lar. A sinopse do tópico: os pais podem trabalhar fora, todavia não pode descuidar da educação dos seus filhos. A educação dos filhos deve ser prioridade. Então, a educação do filho tem que ser prioridade na nossa vida, independente das nossas responsabilidades. E se tivermos que escolher, nós temos que avaliar muito bem, tendo a educação dos filhos como prioridade. No meu caso, minha esposa, durante a criação dos meus filhos como criança, ela não trabalhou fora. E às vezes a gente fica pensando, né, sobre a questão da responsabilidade. Hoje, meu filho com 21 anos, minha filha com 19, e eu vejo que isso foi muito bom, ela poder ter acompanhado os meus filhos. Né? Cada situação é uma situação, cada casal é um casal, as realidades são diferentes, mas eu vejo que isso foi muito bom, ter cuidado dos nossos filhos durante uma faixa etária que muito precisava do acompanhamento dela. Sabemos que nem todos podem ter esse privilégio, né? Mas dou graças a Deus por ter tido esse privilégio. Tópico 3, má educação dos filhos. O primeiro item diz educação prejudicada. A educação cristã deve começar no lar. Então nós vemos Efésios 6 e 4, Provérbios 22, e nós também podemos citar Deuteronômio 6 e 4. Que os pais, nós já citamos em lições anteriores também, são responsáveis pela educação dos filhos. Muitos querem transferir, muitas vezes para a educação celular, para a igreja, a educação dos filhos, mas a responsabilidade primeira é dos filhos, é dos pais. Os pais que são responsáveis pela educação dos filhos. Filhos são a herança do Senhor, conforme o Salmo 127, e os pais são responsáveis, Deuteronômio 6 e 4, e outros versos nós citamos aqui também, pela educação do filho. Provérbio 22 e 6, ensinando o caminho que deve andar. Até citei esse verso erradamente na lição anterior, com 25 e 6, né? Provérbios 22 e 6, ensinar o filho o caminho que deve andar no caminho. É muito diferente falar o caminho e no caminho. No caminho é aquele que caminha ao lado, mostrando como tutor, como coaching do seu filho. O outro é mostrar o caminho, vai falar, siga esse caminho, não siga o que eu faço, não siga o meu exemplo, mas siga esse caminho. Então nós temos que tomar cuidado com isso também, o pai ser o exemplo, ensinar no caminho, não o caminho. Então os pais tentam transferir, mas a responsabilidade são dos pais. Os pais são responsáveis diante de Deus pela educação dos filhos. Então nós vamos dar conta diante de Deus por essa responsabilidade que nós temos da educação dos nossos filhos diante de Deus. Aplicação prática. Você tem tratado com prioridade que merece a educação de seus filhos? Então você que está me ouvindo, você que é professor, chame a atenção, no bom sentido, os seus alunos e alunas que estão te ouvindo também, que são pais, se eles têm dado a prioridade merecida, ou que merecem a educação dos seus filhos. Quem são os professores? É o segundo item do tópico 3, na lição, trazendo assim um questionamento, quem é que está orientando, né, os filhos? Traz uma certa redundância com a questão anterior que nós falamos, mas ele traz essa questão. A mídia tem ocupado grande formação dos filhos, grande parte da formação dos filhos. Então já citamos anteriormente, então mais uma vez lembrando sobre essa questão o que ou quem tem influenciado ou tem educado, tem sido mestre dos seus filhos, da sua filha, do seu filho. Então essa influência que nós temos que estar acompanhando, ou mesmo professores fora, na secular, que nós já citamos em lições anteriores também, você tem que estar atento e não deixar de passar os princípios cristãos, né, para os seus filhos, para que ele possa acompanhar e receber a orientação dos pais, por mais que ele tenha outras orientações também. Raramente pais cristãos têm incentivado os filhos para as reuniões de ensino, né? Oração é citado aqui na lição. Até coloco oração com interrogação, né? Até que ponto devemos levar as crianças nos momentos de oração? Deve ser uma oração específica para as crianças também. Então, os filhos podem ter até um trauma com relação à igreja também. Eu creio que é uma atenção que deve ser tomada. Nesse sentido, tomar cuidado quando cita
também nesse sentido, levar os filhos, né, dependendo da idade, em oração, né, no culto de ensino. Muitas vezes um ensino também pesado para as crianças, tem que ter um ensino específico para as crianças, um culto infantil, alguém que dê uma orientação, mas na minha igreja não tem culto infantil. Faça lá, ou usam as pessoas que têm um pouco mais de experiência nessa área de ensino, dê-lhe uma formação, para que possam dar orientação específica para as crianças, porque muitas vezes no culto os pais reclamam que os filhos não assistem o culto, mas também não é apropriado para a sua faixa etária. É um cuidado que nós temos que ter, e sabemos que muita igreja que não tem uma estrutura apropriada, tem dificuldade, mas é o momento de você parar e buscar alternativas nesse sentido. Qual a preparação? Eu coloco aqui para vocês no slide. Dedicação e investimento pessoal e da igreja nos professores de educação cristã, educação cristã infantil. Então os professores devem investir na sua própria vocação para a educação infantil, mas também a igreja deve investir nessas pessoas, em termos de estrutura, em termos de formação, para que possa cuidar dos filhos dos membros da igreja, das filhas do membro da igreja, de uma forma satisfatória. Então tem que haver um investimento, um envolvimento maior na questão da educação infantil. Tem muitas pessoas, pastores, que não dão apoio, não se envolvem muito. Então o pastor tem que ter uma visão ampla também das necessidades da igreja na formação dos seus professores. Então a pergunta na aplicação prática desse item: quem ou o que tem auxiliado na educação dos seus filhos? Pense, analise e tome providência se necessário. O item 3 diz falta de estrutura espiritual e moral. A deficiência na formação espiritual e moral no modelo das famílias atuais. Aí cito aqui o exemplo de Josué. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele tinha uma boa formação, ele tinha uma boa orientação espiritual e um bom modelo, era um bom modelo, um exemplo para a sua família e podia conduzir a sua família para servir a Deus. Mas hoje nós vemos que muitos pais de família têm dificuldade na sua formação espiritual e moral, mesmo aqueles que estão frequentando a igreja para liderar os seus filhos. É o momento de chamarmos a atenção para que nós possamos refletir sobre o nosso comportamento, a influência que nós estamos tendo dentro do nosso lar e qual é a contribuição que nós temos. Tem pais, tem mães que não conhecem a palavra de Deus, não frequentam a escola dominical, não frequentam um culto de ensino, como podem também ter uma boa formação para dar para os seus filhos? Vocês não levam, tem pais que levam os filhos até a porta, mas voltam da escola dominical e não ficam na escola dominical e voltam no final e reclamam muitas vezes porque ainda não acabou a escola dominical. A responsabilidade, nós já falamos aqui anteriormente, é dos pais de educar os filhos. Por isso é necessário conhecer a palavra de Deus. Por isso precisa participar de um culto de ensino. Não posso fazer um curso teológico. Participe da escola dominical. Vá à escola dominical. Leve a sua família enquanto há tempo para a escola dominical aprender a palavra de Deus. Convite para Jesus participar da vida diária do lar. Culto doméstico, conversas, conselhos, entre outros. Então o convite, né? Tem muitas casas, como eu já citei numa mensagem, na escola dominical mesmo, na própria denominação nossa em São José dos Pinhais, que como fazendo uma aplicação, porque Jesus, quando lá em Apocalipse fala que bate na porta, ele está batendo na porta da igreja, que muitas igrejas não têm espaço para Jesus. E tem muitos lares que também não tem espaço para Jesus. São tantas outras coisas, tantas outras ocupações, tantas outras coisas que têm sido prioritárias, que Jesus não tem tido mais espaço para entrar nesse lar, fazer parte desse lar, conviver com esse lar, com esta família. Jesus tem tido espaço no seu lar, na sua família? É para você pensar. Aplicação prática. Você tem se preparado para dar a estrutura moral e espiritual para que sua família precisa? Dedique-se. Se aplique para ser um modelo, para ser um exemplo e que seja você o orientador na sua casa. Sinopse do tópico. A ausência de Deus é o inimigo número 1 do lar. Jesus, o maior educador de todos os tempos, precisa estar presente em nossos lares. Como está o ambiente no seu lar? Jesus tem estado presente? Ele tem tido espaço? O ambiente, as conversas, os filmes, a internet, as coisas que estão circulando dentro do ambiente do seu lar. Você está ciente? Você está acompanhando? Pense. Considerações finais. Nessa lição aprendemos que os conflitos ocorrem em todas as famílias, mas há meio de evitar ou atenuar esses conflitos. Às vezes não vamos conseguir eliminar os conflitos. Um conflito ou outro vai acontecer, alguma diferença no casal, na família vai acontecer, dificilmente ter como, acredito que não tem como você evitar os conflitos. Agora,
Como lidar com esses conflitos depende de você. Depende de você. Porque às vezes o conflito aparece, não depende muito de você. Mas como lidar nessa situação depende de você. O amor de Deus na vida da família é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos. Então o amor de Deus, a forma de compreender, a empatia, se colocar no lugar do outro, é muito importante dentro de uma família, para que você possa compreender as outras pessoas também, se colocando, a empatia no lugar das outras pessoas, amando as pessoas, como nós falamos tanto de amor, e às vezes falta o amor dentro do nosso próprio lar. É algo para nós também, algo que nós aprendemos nessa lição. Os pais são os grandes responsáveis pela educação cristã dos filhos e na harmonia do lar. Então você que é pai, você que é mãe, você tem uma grande responsabilidade na educação dos filhos e na harmonia do lar também. O relacionamento entre os pais influencia muito na vida dos filhos, como um modelo. E nós vemos muitos filhos com problemas na vida adulta, por causa da convivência que teve no lar, durante principalmente a sua idade infantil. Então nós temos que tomar cuidado no impacto que nós estamos tendo na vida dos nossos filhos, na vida familiar. Quando Jesus tem liberdade em um lar, os conflitos são ínfimos. Quando Jesus está presente no lar, quando Ele está fazendo-se presente, tem um espaço no lar, os conflitos se resumem, são ínfimos, porque a graça e o poder de Deus está presente neste lar. Então eu agradeço pela sua atenção e eu peço que você nos ajude compartilhando esse vídeo a toda a sua rede social, compartilhe na sua igreja, fale com as pessoas, divulgue, porque nós precisamos do seu apoio para que esse trabalho possa se estender cada vez mais e ajudar quanto mais pessoas forem possível para o crescimento da escola dominical. Eu amo a escola dominical. Nosso pastor Ival, ama a escola dominical. E nós queremos contribuir para a escola dominical e as demais igrejas também. Então nos ajude a ajudar outras pessoas também. Compartilhe no Face, no Twitter, no LinkedIn, nos seus e-mails. Compartilhe e nos ajude. Que Deus, na multiforme graça e misericórdia, continue abençoando para que você possa entender a mensagem desta lição. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.